Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós vamos para mais um vídeo da série Minha Posição Bíblica. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema, né? Quem foi, afinal de contas, que matou o Golias, né? Davi ou Elanã, né? Então hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto, né, irmãos? Então peço que os irmãos se preparem desde já, né, para nós darmos início, né, ao estudo da palavra do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, existe uma especulação, né, de que o confronto entre Davi e Golias não existiu, né, ou que outra pessoa teria matado o gigante. E, posteriormente, né, foi atribuído o feito a Davi para poder embelezar a história de Davi, a biografia de Davi. Mas isso não é verdadeiro, né? Vamos ver inicialmente aqui, né? Vamos ver em 1 Samuel 17, versículo 50, o que que diz, né? Diz assim, 17:50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Então, esse versículo aqui está dizendo o quê? Que foi Davi, né, que matou Golias, né? Agora vamos para 2 Samuel 21, versículo 19, que diz assim: Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elhanã, ou Elanã, né, filho de Jaare-Oregim, o belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era haste, como órgão de tecelão. Então, irmãos, nessa passagem então, de 2 Samuel, está dizendo o quê? Que foi Elanã quem matou Golias, né? Aí, afinal de contas, irmãos, quem matou o gigante, né? Elanã ou Davi, né? Então, algumas pessoas, né, precipitadamente vão dizer que há uma contradição na Bíblia, né? Mas nós temos que, quando a gente pega assim dois textos dessa forma, nós temos que analisar todo o contexto, né, do versículo, né? Se possível também fazer uma exegese, né, da parte histórica. Então nós temos que aprofundar para a gente descobrir o que está por trás disso aqui, né? Então por que que uma passagem, né, ela acredita, né, a Davi a morte de Golias e outra a Elanã, né? Então essa passagem aqui de 2 Samuel 21:19, ela apresenta, irmãos, um erro de copista, né? Por quê? Porque quando a gente vai lá para 1 Crônicas 20, versículo 5, olha o que que diz. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o giteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelão. Então, irmão, a gente está vendo aqui o seguinte, que no primeiro livro das Crônicas, 20, né, se você pegar lá do versículo 5 até o 8, né, está registrada a mesma história de 2 Samuel 21, 19 e 22. Né? Porém, na passagem de Crônicas, diz que o nome do gigante é Lami, irmão de Golias. Né? Então, a Bíblia, irmãos, ela diz o quê? Que o jovem Davi, né, ele foi visitar seus irmãos guerreiros no campo de batalha para poder levar suprimentos e obter notícias sobre a guerra contra os filisteus. Né? Isso está lá em 1 Samuel 17, 17. E foi nessa ocasião que ele se deparou com um gigante que lutava a favor dos inimigos de Israel, né? Então, naquela época, o rei Saul ainda estava ocupando o trono de Israel, né? Então, essa é uma das primeiras coisas que precisa ser observadas, né? Então, as passagens de 1 Samuel 17:50, 2 Samuel 21:19, 1 Crônicas 20, do 4 ao 8, eles estão relatando eventos distintos, em datas distintas, né? Ou seja, o primeiro evento, que foi a luta entre Davi e Golias, aconteceu quando o rei de Israel ainda era Saul, sendo que Davi era apenas um jovem servo, né? Já o segundo evento, que foi a luta de Elanã contra o outro gigante filisteu, aconteceu quando Davi já era rei de Israel. E Elanã era um dos soldados de Davi, né? Então, em 21, em 2 Samuel, né, 21, de 15 a 20, fala de uma peleja entre Davi, seus homens e os filisteus, né, citando os nomes dos gigantes que estavam nessa peleja e de seus homens, os quais mataram os gigantes, né? Os gigantes Isbinob, Seife
e o irmão de Golias, né? Então esse Isbi-Benob diz o verso 16 que o peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova e tentou matar Davi. Porém, Abisai, que era filho de Zeruia, socorreu Davi e feriu o filisteu e o matou, né? Aí no verso 18, né, lá de 2 Samuel, né, 2 Samuel 21, né, verso 18, diz que houve em Gobe outra peleja contra os filisteus. Seife, né, que era descendente dos gigantes, foi ferido. E no verso 19 diz que houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, o belemita, feriu a Golias. E esse gigante, nós já sabemos que era o irmão do gigante Golias, né, que está lá em 1 Crônicas 20, versículo 5. Então, nessa peleja que Elanã pelejou e matou o irmão de Golias, estavam também outros gigantes. E estavam Davi e seus homens, né? Então, em 1 Samuel 17:41, só estava Davi, Deus e o gigante Golias, né? Agora, já em 2 Samuel, diz que a peleja foi tanta que Davi ficou muito fatigado. Então, foi preciso que Abisai socorresse a Davi, ferindo o gigante filisteu Isbi-Benob. E na primeira batalha, quem socorre Davi foi o próprio Deus, né? Já na segunda batalha, quem socorre Davi foi Abisai, né? Então, outra informação importante também que ajuda também o nosso entendimento dessas passagens é que a Bíblia ela cita dois personagens com o nome de Elanã, né, que no hebraico significa Deus tem sido gracioso. Então, o primeiro Elanã é o filho de Dodó de Belém. Ele foi um dos 30, né, guerreiros heróicos, dos mais valentes do exército do rei Davi, né? Lá em 2 Samuel 23, versículo 24, diz assim, ó, Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, né? Elhanã, filho de Dodó de Belém. E o segundo Elanã, ele foi um guerreiro, né? O segundo Elanã, ele foi um guerreiro da época de Davi, que se portou brilhantemente contra os filisteus, né? E em Gobe, né? Isso está em 1 Crônicas 20, versículo 5, ele abateu o irmão do gigante Golias. Então, irmãos, para não restar nenhuma dúvida quanto a esse assunto, quais são os gigantes que a Bíblia cita nos tempos de Davi, né? O primeiro, Isbi-Benob, que está lá em 2 Samuel 21:16, que diz assim, ó, e Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Segundo gigante, é o Seife, né? Está lá em 2 Samuel 21:18, que diz assim, ó, e aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu a Seife, que era dos filhos do gigante. O terceiro é Golias, né, que está lá em 2 Samuel 21, versículo 20, né, que diz assim, 20 e 21, né? Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo. E também este nascera do gigante, e injuriava Israel. Porém, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. E o quarto, né, que é o Lami, que está lá em 1 Crônicas 20, versículo 5, que diz assim, e tornou a haver guerra com os filisteus, e Eulanã, filho de Jair, feriu Olami, irmão de Golias, o giteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelão. Então, irmãos, como eu disse no início, né, há uma especulação, né, de que o confronto entre Davi e Golias não existiu, ou que outra pessoa teria matado o gigante, né? E nós vimos através dos versículos que isso não é verdade, né? E as pessoas, de forma maldosa, né, falam isso exatamente para dizer que o crédito era de Davi, né? Mas a gente viu aqui pelos versículos que não é verdade isso, né? Alguns estudiosos eles chegam até a sugerir que Elanã seria um outro nome para Davi, né? E nós vimos que se trata de duas pessoas diferentes, né? Outros vão dizer que Elanã era belemita, né? Assim como Davi, né?
querendo mostrar com isso o quê? Que o feito teria sido atribuído posteriormente a Davi, né? A gente vê que é um argumento totalmente sem fundamento, né? Então, irmãos, acredito que ficou claro aqui o fato de que essas passagens, elas não representam uma contradição bíblica, né? No máximo que pode ter havido aqui foi um erro de copista, né? Talvez pelo desgaste do texto hebraico original, né, no momento da transcrição, né? O manuscrito anterior, do qual o escriba estaria copiando, deveria estar muito, assim, um tanto apagado, quase inelegível nesse versículo em particular, né? Então, portanto, né, a especulação de que o confronto entre Davi e Golias não existiu, ou que outra pessoa teria matado o gigante, e posteriormente foi atribuído a Davi o feito, a Davi, para embelezar sua história, né, não passa de uma precipitada conclusão. Amém, irmãos? Então é um vídeo curto, né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né? E os irmãos já sabem, né, que qualquer dúvida, né, ou mesmo se os irmãos quiserem acrescentar alguma coisa a mais nesse versículo, né, nessas passagens, né, os irmãos ficam à vontade também. Então, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like, seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né? E até os próximos vídeos, né? Se Deus quiser, né? Então, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.